Seja bem-vindo a mais uma aula do Portal da Misceline. E hoje você vai aprender do zero a como criar um sistema totalmente simples feito com React.js, usando puramente JavaScript, capaz de fazer autenticações usando os famosos tokens JWT. O conteúdo a seguir é baseado em um artigo que foi publicado no Portal da Misceline, chamado de Cookies versus Local Storage. Dicas de como armazenar dados e tokens JWT com segurança, e vale muito a pena dar uma olhada nele. O link está na descrição. Lembrando que nesta aula o back-end está sendo feito todo em PHP, mas não se preocupe, pois ele foi feito de forma tão simples que eu acredito que você possa replicar tal lógica em sua linguagem de programação favorita. Então vamos lá? Beleza, então vamos lá criar o nosso projeto. Aqui dentro da minha pasta, mais especificamente dentro do disco C, eu criei uma pasta chamada de projetos de React.js. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar o nosso primeiro projeto. Então clica com o botão direito do mouse, mostrar mais opções. Eu gosto de estar utilizando aí o Git Bash para estar podendo criar esses projetos. Então vamos lá. Vamos começar digitando npx create react app e o nome do projeto que vai ser rotas-privadas. Enquanto o React vai criando aí a nossa aplicação inicial, a gente aguarda aí para a gente poder fazer os próximos passos. Perfeito! O React acabou de criar aqui o nosso novo projeto chamado de rotas privada. Agora a gente vai fazer o seguinte, vai dar o cd, deixa eu selecionar aqui, rotas-privadas, para a gente entrar dentro da pasta do projeto. Antes de executar aquele famoso npm start, a gente vai instalar os plugins necessários. Beleza, a gente quer criar uma aplicação de autenticação. Então o que a gente vai precisar? De pelo menos 2 plugins super usados nesse mundo aí do desenvolvimento, que é o React Router DOM e o Axios. Então vamos lá, npm install, certifique-se que você está dentro da pasta do seu projeto, executou npm install react router -DOM para instalar este plugin. E posteriormente a gente vai fazer a mesma coisa com Axios. Então vou vir aqui e vou escrever o Axios. Beleza, tanto o React Router DOM quanto o Axios foram instalados com sucesso dentro da nossa aplicação. Como a gente já pode ver aqui dentro do Visual Studio Code, a gente já tem todos os comandos corretos aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai executar um npm start só para ver se está tudo certo e tudo nos conformes. Automaticamente vai abrir aqui para mim no meu navegador o projeto novo em React. E é nessa hora que a gente vai começar a excluir algumas coisas, ok? Agora a gente vai fazer o seguinte, aqui dentro do portal da Misceline, mais especificamente, não sei que número é essa jornada, tá? Eu falo sobre a estrutura de um projeto em React. Aqui eu ensino você a fazer uma limpeza inicial na sua aplicação. E essa limpeza geralmente inclui a exclusão de alguns códigos, né, que são desnecessários, como o Report Web Vitals, que a gente não vai estar utilizando, o Setup Testes, o app.css e muitos outros. Então vamos fazer isso aqui dentro da nossa aplicação. Beleza, primeira coisa, dentro da pasta CRC, a gente vai começar a excluir o app.testes, pode excluir também o app.js, app.css, exclui o logo, Report Web Vitals e Setup Testes. Em seguida, entra no index.js e aqui você vai ter que remover a referência aqui do Report Web Vitals, junto aqui com essa aplicação. Legal. Por fim, você cria um novo arquivo chamado app.js, onde dentro dele a gente já vai começar a estar trabalhando aí na nossa aplicação. Então, export default function app.js.
Eu estou utilizando o GitHub Copilot aqui para estar me ajudando, tá? Mas basicamente é isso. Deixa eu tirar essa informação e colocar algo mais neutro. Olá, React.js, ponto de exclamação, somente para a gente ver se a nossa aplicação está correta. Beleza, olá, React.js. Show de bola. Voltando aqui, agora que a gente já fez aquela limpeza na nossa aplicação, a gente vai fazer uma organização por funcionalidade ou por modularidade. Deixa eu ver aonde eu criei isso aqui. Organização por funcionalidade, tá? Tá dentro da parte de trabalhando e conhecendo componentes no React.js. Fica tranquilo que eu vou estar te ensinando isso, tá? Nessa aula, e todos esses links que vocês estão vendo aqui vão estar presentes no código do YouTube, beleza? Então vamos lá. Aqui, basicamente, você vai ter que deixar as suas pastinhas dessa forma. Dentro de CRC, a gente vai ter a pasta de assets, components, onde cada componente ele vai estar escrito dessa forma, o nome do componente. Dentro do index.jsx é importante ressaltar que nessa videoaula a gente não está utilizando TypeScript, tá? A gente vai fazer tudo por puro e simples JavaScript. Config, pages, rotas, service, teste e tudo mais. Então vamos voltar aqui dentro do nosso projeto. Primeira pasta que a gente vai criar é o assets, tá? Apesar da gente não estar utilizando, é bom a gente estar seguindo aí esse padrão. A segunda pasta é components, dessa forma. A terceira pasta é contexts, porque a gente vai precisar de alguns contextos nessa nossa aplicação. Em seguida, a gente vai criar uma pasta chamada de pages, que está conectada com cada um dos componentes aqui dentro dessa pasta de componente, tá? Aqui a gente vai criar a pasta de rotas que a gente vai usar na nossa aplicação e por fim a gente vai criar aqui a pasta de services. Existem outras pastas como testes e config também, mas como a gente não vai estar utilizando ela nesse projeto, vamos deixar o mais clean possível. Beleza. Em seguida, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que criar as nossas rotas dentro da nossa aplicação, beleza? Mas antes de criar as nossas rotas, vamos criar as nossas páginas aqui. Apesar da gente não vai precisar estar utilizando os componentes, vamos estar criando aqui cada página que vai aparecer para a gente dentro da parte aqui de pages. Então vamos lá, vamos seguir aquela estrutura que eu defini lá na jornada do React.js, vamos criar uma nova pasta. Essa nova pasta, ela representa uma nova pasta, olha, uma nova página. Então aqui a gente vai nomeá-la de dashboard. Dentro de dashboard, a gente vai criar o index.jsx. Praticamente o nosso sistema de login de autenticação, ele vai ter apenas 3 telas, tá? O dashboard, o profile e o login. Vamos criar uma nova pasta chamada de login agora. E aqui dentro a gente vai criar o index.jsx. E por fim a pasta do profile. Novo file, index.jsx. Beleza, entrando aqui de login, é aqui que a brincadeira começa. Então vamos lá, vamos definir aqui o nosso primeiro componente da página de login. Beleza. Aqui a gente vai definir uma constante usando o useState, aonde a gente vai precisar do e-mail, set e-mail. Vamos precisar também da senha, né? Password, set password. E aqui a gente vai precisar definir um novo componente chamado de loading sign in, que vai dizer para o usuário se está carregando o sistema de login por baixo dos panos ou não. Esse loading sign in, a gente vai utilizá-lo dentro do botão para estar mostrando ou uma mensagem de carregando ou uma mensagem de acessar. Ok, após isso, a gente vai criar aqui o nosso return do JSX. Deixa eu fechar aqui e export default login. Aqui dentro
a gente vai começar a criar o nosso código HTML, entre aspas, porque isso aqui se chama código JSX. Abriu aqui, eu só vou dar um espaçamento no topo de uns 30 pixels, dessa forma. Vou fechar aqui a minha div e aqui eu vou criar o meu formulário, form on submit. Ele vai chamar aqui uma função chamada de handle login, dessa forma. Em seguida, eu vou ter o meu primeiro input, tá? Input type é igual a texto, que vai ser o meu e-mail. Podia ser type e-mail, mas vamos simplificar um pouquinho mais as coisas aqui. Que vai estar conectado lá com o use state do e-mail. Quando ele mudar, on change, o que a gente vai fazer? A gente já vai fazer essa mudança lá dentro do set e-mail. Então aqui a gente vai colocar isso dessa forma, tá? Set e-mail, olha que legal, o GitHub Copilot já está me ajudando aqui. Placeholder é igual a login. Beleza, eu vou dar uma quebra de linha aqui embaixo para a gente estar organizando isso aqui da melhor forma. Beleza, o password ele segue a mesma coisa. Type password, eu passo o valor da senha aqui, que está conectada a um estado da aplicação. O onChange, set password para mudar. E beleza, e a senha. Por fim, o que a gente precisa? A gente precisa daquele botão. Então, type é igual a submit. E aqui a IA do GitHub Copilot já entendeu praticamente o que eu quero fazer. Se o loading sign in estiver setado como true, ele mostra carregando, porque realmente o estado está carregando. Ou não, ele mostra como entrar ou, sei lá, vamos colocar aqui como acessar. Vamos dar o Ctrl S. Agora a gente precisa criar aqui o nosso handle login. Então, handle login vai ser uma função sim assíncrona, porque por debaixo dos panos, através do nosso contexto, a gente vai estar acessando o servidor e o servidor pode demorar 1 segundo, 1 milissegundo, até 10 anos para responder. Então a gente faz isso dessa forma. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai prevenir event prevent default, tá? A gente vai prevenir aqui que o formulário ele siga adiante. Em seguida, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que dizer para o estado que o processo de loading está ocorrendo, vai estar marcado como true. Então, a partir do momento que o usuário clicar em acessar, ele vai mudar o texto dele para carregando. Beleza. Você também pode adicionar uma lógica aqui para desabilitar esse botão, entendeu? Mas aqui eu vou fazer tudo de uma maneira mais simples, tá? Esse formulário de login aqui, ele não vai estar utilizando uma folha de estilo, nem nada. Aqui embaixo, a gente vai fazer uma verificação bem boba, para ver se não veio alguma coisa vazia, né? Então, e-mail diferente de igual a nulo e password diferente de igual a nulo também, ou vazio. E em seguida, aqui nós iremos chamar o contexto que contém a função de sign in, ou seja, de login da nossa aplicação. Beleza, feito isso, para o código não dar problema, como a gente está utilizando aqui o useState, é óbvio que a gente precisa importá-lo, né? Então a gente importa aqui o useState from React. Em seguida a gente quer ver se isso daqui está dando certo ou não. Então a gente abre aqui o app.js e aqui a gente vai fazer a importação do componente login, da página do login. E aqui dentro a gente vai chamá-lo dessa forma, login, e vai fechar aqui a nossa aplicação. Dando Ctrl S, entrando aqui nessa página, nós vemos essa página super simples, porque a ideia aqui é estar te mostrando o core de como funciona uma rota privada utilizando o token JWT no React.js. Para facilitar ainda mais a nossa vida, eu já sei aqui, vamos entrar na tela de login, que o e-mail do usuário sempre vai ser admin@misceline.com e a senha dele vai ser sempre admin.
A gente está fazendo isso aqui para evitar que a gente fique digitando. Dessa forma, os dados eles já estarão aqui. Beleza, clicando aqui, carregando, tudo funcional. Agora, a gente vai partir para a criação das outras telas. Então, vamos lá. Vamos partir agora para a tela de dashboard. Então, vamos fazer aqui a constante. Dashboard é igual a tal. Vamos exportar aqui esse componente do dashboard. Beleza. Aqui, no caso, a gente vai fazer um return de uma forma bem simples para estar explicando para o usuário que isso aqui é um dashboard. Vamos criar uma div aqui, lembrando que essa tela aqui de dashboard e a tela de profile são telas que deverão ser acessadas de forma privada pela nossa aplicação, tá? Então vamos lá, vamos abrir aqui, vamos dar um margem de 30 pixels, ok. Aqui embaixo a gente vai fechar a nossa div. Tá. Aí aqui a gente vai colocar um H1 chamado de seja bem-vindo ao dashboard. E abaixo a gente vai colocar um botão de olá. Vamos colocar aqui Missiline, que posteriormente será o nosso nome de usuário. Aqui embaixo a gente vai criar um botão que vai chamar uma função de handle logout para o usuário sair aí da plataforma. Deixa eu dar um Ctrl S aqui. Tá, beleza. Esse aqui é a nossa tela de dashboard. Agora a gente vai criar aí a nossa tela de profile. Na tela de profile, a gente faz o mesmo esquema. Const profile é igual a tal, return. Fecha aqui e faz a exportação da página. Profile, ponto e vírgula. Aqui dentro a gente vai criar novamente. Deixa eu copiar o código aqui, que já vai ficar mais fácil para a gente. Vamos criar aqui profile com margem. Aqui eu vou colocar meu perfil. E aqui embaixo do P eu vou fazer uma pequena brincadeira. Eu vou colocar o access token 00000 para você ver como é que está funcionando aqui a nossa lógica. Tá, beleza. Antes da gente terminar aqui, como a gente está utilizando o React Router DOM, eu vou fazer uma navegação entre essas telas. Então eu vou voltar aqui. Aqui embaixo eu vou criar um componente link que vai levar o usuário para a tela de profile. Tá? Ir para o profile, Ctrl S, e aqui em cima, no profile, eu vou fazer a mesma coisa, só que aqui eu vou jogar o usuário para o dashboard, /dashboard, Ctrl S. Ok, não se esqueça de importar esse tipo de componente aqui em cima, tá? Porque a gente está utilizando ele. Então, link do React Router DOM. Ctrl S aqui, Ctrl C e faz a mesma coisa aqui no profile. Beleza, as nossas telas já estão criadas com sucesso. Se a gente importar cada uma delas aqui dentro, a gente vai ver que vai estar tudo funcional. Beleza, é nessa hora que a gente vai começar a criar aí as nossas rotas dentro da nossa aplicação. Então vamos lá. Aqui dentro da pasta de rotas, a gente vai criar um novo arquivo chamado de routes.js, mas também poderia ser index.js. Dentro desse arquivo aqui de rotas, é o arquivo que a gente vai criar aí as nossas rotas utilizando a biblioteca do React Router DOM. Então vamos começar. Vamos começar importando aqui os componentes necessários, como o routes e o próprio componente route do React Router DOM. Em seguida, aqui embaixo a gente vai pular mais um espaço para a gente estar inserindo aí as nossas rotas. Então importe login, from login, importe a tela de dashboard e por fim a gente vai fazer a importação aí da tela do profile, ok? Aí aqui a gente vai criar uma função chamada de router app.
onde aqui dentro a gente vai ter um retorno em JSX, que a gente vai começar aqui definindo o componente de rotas, né? Como a gente aprendeu lá na jornada do React, mais especificamente no React Router DOM. E aqui a inteligência artificial já trouxe para a gente tudo que a gente vai ter que inserir. Vou dar um tab aqui e aqui nós temos o ponto barra, que vai redirecionar o usuário para a tela de login. E aqui, por enquanto, a gente vai estar habilitando esse redirecionamento. Então, quando o usuário tentar acessar o dashboard ou o profile, ele vai conseguir fazer isso sem muitos problemas, tá? Posteriormente, a gente vai criar as rotas privadas, onde a gente vai adicionar uma lógica nesses dois componentes de rotas aqui, tanto para o dashboard quanto para o profile. Beleza. Feito isso, dá o Ctrl S para salvar esse arquivo. Agora a gente precisa ir aqui no app.js e aplicar a nossa lógica. Então vamos lá, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai tirar esse import aqui do login, porque ele não é mais necessário, e vai importar aqui o browser router da seguinte forma: browser router do React Router DOM. Em seguida a gente vai precisar importar aí o router app que a gente acabou de criar. Deu Ctrl S, aqui embaixo a gente vai remover essas declarações do HTML e vai fazer a inserção aqui. Browser root, seguido do root app e fechando aqui no browser root. Só com essa modificação a gente já consegue navegar aqui entre as telas. Tá, esse handle logout ele não foi definido. Para a gente poder seguir aqui, vamos criar aqui const handle logout. E vamos somente declará-lo para o React não apresentar problemas. Beleza, aqui a gente tem o nosso localhost na porta 3000, que entra aqui na tela de login. E aqui, se a gente acessar o dashboard, ou quem sabe acessar o profile, a gente consegue visualizar. E a gente também pode estar fazendo essa troca de telas por esse link aqui, profile, dashboard, clicando em sair, nada vai acontecer. Beleza, vamos voltar aqui para a nossa tela de login e, enfim, voltando aqui para o nosso código, a gente vai então criar um outro arquivo chamado de private root.js. Dentro desse arquivo, a gente vai conter toda a lógica da rota privada. Mas antes de criá-lo, a gente vai precisar criar um novo contexto dentro da nossa aplicação, que vai ser responsável por ter os métodos e funções que vão estar conectadas com um banco de dados para que a gente possa fazer as devidas autenticações utilizando a estratégia do token JWT. E como é que a gente faz isso? Aqui dentro da pasta contexts, a gente vai criar um novo arquivo chamado de auth-contexts.js. Deixa eu mudar aqui que eu escrevi errado. Não é com M, é com N. auth-contexts.js. Beleza, e aqui dentro a gente vai começar a fazer a nossa lógica do código. Então vamos começar importando aqui os componentes necessários, né? Os estados, né? Use state, create contexts from React. Vamos precisar também do use navigate para navegar o usuário para outras páginas caso algo dê errado. E também vamos precisar aqui do nosso Axios para fazer requisições HTTP. Beleza, como a gente já sabe, a gente cria aqui um novo contexto chamado de auth-context, create context vazio. E aqui embaixo a gente já começa a declaração do nosso provider. Auth provider vai receber o children, né? Até porque isso aqui vai estar dentro vai englobar aqui algumas rotas, né? No caso desses componentes, como dashboard e profile. Então, declarou children, vamos declarar nossa primeira constante, chamada de access token. Set access token e vamos setá-la inicialmente como null. Em seguida, a gente vai declarar um outro estado chamado de user info, que vai salvar as informações que virão aí do banco de dados, tá? No caso do back-end, que são as informações do usuário que podemos utilizar na nossa aplicação. Em seguida, a gente vai implementar aqui o loading auth, tá?
esse loading auth vai ser implementado aqui no private root para seguir com a lógica dele e ele sempre vai estar marcado como false. Quando ele estiver marcado como true, significa que o próprio sistema está fazendo aí a lógica para credenciar o usuário, né? Por fim, nós temos aqui o const navigate, que é igual a use navigate, para a gente poder instanciar a classe aqui do use navigate, né? Do React Router DOM, para a gente estar podendo redirecionar o usuário caso algo de errado aconteça. Então, beleza, aqui dentro a gente vai criar aqui o nosso return. E aqui dentro do return, ponto e vírgula, a gente vai fazer a exportação aí do auth provider. E como isso é feito? Da seguinte forma: auth context ponto provider com letra maiúscula, e aqui a gente vai passar os seguintes valores, tá? Que serão acessadas durante todas as rotas privadas da nossa aplicação. Vamos passar aqui dentro o children, dessa forma, bem fácil, e vamos fechar aqui o nosso componente do auth provider, sem se esquecer de fazer o export default do provider. Beleza, o que a gente quer passar aqui para a nossa aplicação? Access token, queremos passar também o user info e o loading auth. Beleza, essa é a estrutura básica do nosso auth context, só que existe muito mais lógica aqui dentro. Então aqui embaixo a gente vai começar a construir parte dessa lógica. Se lembra que eu falei que os métodos e as funções de login, de verificação de token, de refresh token estarão aqui dentro? Então, é aqui que a gente vai construir a lógica de autenticação de modo a deixar com que esse componente aqui, esse arquivo de auth context, ele faça todo o processo de lógica de autenticação do usuário. Então, vamos começar aqui com o sign-in. Const sign-in é igual a sync. A gente vai estar recebendo o e-mail e o password, tá? Dessa forma. Aqui a gente vai abrir e beleza. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai setar o loading. Já está até aqui, né? Loading para true. Isso vai dizer futuramente, quando a gente criar essa lógica aqui, que já está iniciando o processo de recarregamento, tá? Em seguida, a gente vai fazer, deixa eu fechar aqui para não ficar dando erro aqui no meu Visual Studio Code. A gente vai executar um try. Embaixo do try aqui a gente vai pegar o catch, vai receber o erro. E aqui a gente vai fazer o seguinte: se der erro, a gente simplesmente vai acionar um alerta. E sim, você poderia simplesmente estar passando esse erro aqui, já que esse método aqui do sign-in vai estar sendo chamado lá na tela de login, mais especificamente aqui. Você poderia pegar esse erro, tratar esse erro e jogar aqui dentro do JSX. Mas como a gente só quer ver o core do funcionamento, eu vou estar mostrando esse erro já aqui dessa forma crua mesmo. Então aqui eu vou colocar error.response.data.message, que é a forma como o erro vai vir lá do meu back-end. Mas calma que o back-end daqui a pouquinho ele vai estar sendo mostrado, tá? A gente vai estar fazendo essa lógica aqui do auth context e depois a gente vai chegar no back-end. Beleza, feito isso, eu vou ter que setar o loading auth para falso. Ele já está como falso, né? Então acredito que isso aqui não tá. Isso aqui precisa porque eu já setei aqui como true. Se der algum erro, ele seta como false. E se você quiser ver o erro, né, no console log, algumas informações adicionais, a gente dá o erro aqui. Beleza. Aqui dentro do try, eu vou fazer a minha lógica em si. Primeira coisa, eu vou criar uma constante e aqui eu vou estar recebendo o data, que por sua vez vai estar esperando o Axios.post, e aqui dentro eu vou passar a minha requisição http://localhost/api-tokens/sign-in.php. Sim, aqui eu estou fazendo o processo de autenticação utilizando o PHP. Note que isso daqui nem é um endpoint, tá? É um arquivo puro feito em PHP, mas que posteriormente você poderia aplicar essa lógica aí no Node, no Python, no C#. Então vamos continuar aqui. Ok,
o Axios, a gente precisa estar enviando o e-mail. Vou estar enviando o e-mail, vírgula, password, eu vou estar enviando o password. Além disso, como a gente vai estar utilizando os tokens JWT, é interessante que aqui a gente passe um parâmetro chamado de with credentials marcado como true. Quando a gente define esse parâmetro aqui, a gente está dizendo que o servidor back-end pode reconhecer os cookies que estão setados no navegador do seu usuário, tá? Isso daqui é de vital importância para a sua aplicação. Beleza. Abaixo aqui, a gente vai estar recebendo esse Access Token exatamente dessa forma. Parabéns, GitHub Copilot, você está sabendo que eu vou ter que digitar. Aqui nós temos o set Access Token, que vai estar salvando o Access Token na memória. Então ele salva o token no estado, na memória da aplicação. Como foi discutido naquele primeiro material que eu mandei para vocês, que está lá no blog, que ensina de forma teórica como criar token JWT. Beleza, depois disso a gente vai setar o loading auth para falso, tá? Para que ele possa continuar pela rota privada, mas já já a gente vai entender como isso funciona. E por fim eu vou navegar o usuário para a tela de dashboard. Esse daqui é o meu método de sign-in. Então, no caso, eu venho aqui, vírgula, sign-in dessa forma. Em seguida, a gente vai precisar criar um outro método capaz de verificar se o token do Access Token informado aqui, retornado pelo sign-in, ele é ok, ou seja, ele é válido. Então, vamos lá, vamos criar uma nova constante aqui, chamado de verify token é igual a async, porque é uma função assíncrona, ok. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, a gente vai setar como set, na verdade a gente não vai estar utilizando esse set loading auth aqui, mas a gente vai estar fazendo o seguinte, a gente vai estar colocando console, somente para a gente entender o que está sendo chamado ou não. Verify token Khalid, ou seja, ele está sendo chamado aqui e a gente vai acompanhar todo esse processo pelo console log. Vamos executar um try aqui, um catch, vai receber o erro, vai pegar o erro aqui, vai mostrar, e aqui a gente vai colocar set loading auth para falso. Tá? Além do retorno aqui do erro no console, a gente tem que retornar falso, tá? Beleza. Aqui em cima, dentro do try, a gente vai começar a criar nossa lógica. Então const data, que vai fazer uma chamada do tipo get, vai esperar uma chamada do tipo get utilizando o Axios para a seguinte URL, http://localhost /api-tokens /auth-user.php. Sobre a lógica existente dentro desse código, no final dessa videoaula eu vou estar ensinando para vocês qual é a lógica que eu construí, tá? Mas se vocês já querem um spoiler, né? A lógica do token JWT, tanto do Access Token quanto do Refresh Token, elas ficam exclusivamente no back-end da aplicação, ok? Beleza. Feito isso, eu vou dar o vírgula e aqui eu vou passar alguns parâmetros e um deles não é a necessidade do with credentials, tá? Aqui dentro eu vou passar params dessa forma e aqui dentro eu vou passar o Access Token e vou fechar aqui a minha requisição, tá? Dou ponto e vírgula aqui para estar separando essa lógica. Então aqui eu faço uma requisição para a rota aí do auth user, passando o Access Token que a gente está vendo aqui, como parâmetro de modo a validar se esse Access Token ele é válido, ou seja, está expirado ou não. Ok. Após isso, o que acontece? Eu já seto o user info com a data que veio. Por quê? Porque quando a gente chama o Verify Token, ele já vem aqui junto com os dados do usuário, que contém um nome, sei lá, a idade, o rank, ou quem sabe, aqui também, deixa eu colocar aqui, salvando as informações do usuário no estado na memória da aplicação, a gente não está utilizando o local storage, pois dessa forma aqui os dados do usuário estarão salvos de forma mais segura, e aqui também... Vamos colocar aqui. E aqui nós podemos trazer o tal do
RBAC. RBAC significa aquelas credenciais do usuário utilizando roles. Então, dentro do data, a gente pode estar trazendo o tal do RBAC. Depois você pode pesquisar aí no portal da Miscellany, eu tenho uns conteúdos que falam sobre ele, ok? Então, vamos lá. Setou essas informações, vamos ver o que está vindo aqui dentro do console.log do data. Somente para a gente estar acompanhando, ok? E por fim a gente vai setar aqui o setLoadingAuth para false e vai retornar true, que significa que a verificação foi concluída com sucesso. Não se esquecendo de vir aqui embaixo e colocar também o Verify Token. Beleza, acabou? Não acabou. A gente precisa fazer também uma rota capaz de acessar o Refresh Token quando o Access Token já tiver perdido a sua validade. Então, como é que a gente faz isso? De forma bem simples. Vamos lá. Const chamado de refresh user, resolvi chamar de refresh user, é igual a async e vai fechar aqui. Primeira coisa, console.log, porque a gente quer acompanhar o que está acontecendo, né? Refresh user Khalid. Aqui a gente vai executar o nosso bloco do try-catch, ok, error. Sem se esquecer aqui, depois do console, você pode dar um set loading auth para false, aqui. E por fim a gente dá aquele retorno de false que vai ser reconhecido também pelo private root. Em seguida a gente vai declarar a nossa constante aqui que vai chamar o Axios. Aqui no caso a gente precisa estar passando o método post. Por quê? Porque aqui a gente vai querer ter acesso àquele cookie que vai estar salvando o refresh do token lá do JWT. Então aqui axios.post, aqui dentro a gente passa http localhost /api -tokens refresh user.php, vírgula, não quero passar nenhum parâmetros, vírgula novamente, e aqui a gente passa com with credentials marcado como true. Em seguida, a gente vai setar o token de acesso do usuário, até porque ele vai retornar. Então, set access token data.accessToken. Aqui também ele vai estar chamando o user info, tá? Porque assim como aconteceu no verify token, dentro também no refresh user, a gente vai estar também retornando os dados do usuário. Só que aqui eles estarão dentro de data.user, ok? Vamos dar um espaço aqui para baixo para não perder a nossa lógica. Vamos também executar um console log do data.user, dessa forma aqui. E em seguida a gente chama aqui o setLoadingAuth e coloca ele como false. E por fim aquele retorno true padrão, né? Para saber que deu tudo certo com a nossa requisição. Acabou? Não acabou. Falta a gente vir aqui, vírgula, refresh user, e por fim a gente cria o nosso a nossa última chamada, né? Que é a nossa chamada aí do logout. Então logout, dessa forma, é igual, isso daqui não é uma função assíncrona, tá? Mas você, se quiser, você pode estar chamando aí o servidor, mas praticamente o que o logout ele vai fazer? Ele simplesmente vai estar, sim, vamos chamar aqui dessa forma aqui, para a gente estar chamando uma requisição no servidor também, tá? Não é só apagar os dados aqui, eu acho mais seguro. Aqui, Axios Post, vou chamar o logout, vou passar as credenciais como true e aqui eu vou chamar o nosso amigo finally, porque independentemente se der ok ou se der algum erro, eu simplesmente vou estar fazendo essas configurações aqui. Ou seja, eu vou estar confirmando que o meu access token é null e eu também vou estar confirmando que as informações do meu usuário que estão na memória também vão ser apagadas. E por fim, eu levo o usuário de volta para a tela de login. Ok? Vírgula, logout e dá o Ctrl S aqui. Esse auth context ele já tem todos os métodos e funções necessárias para a gente estar trabalhando aí com tokens JWT.
Beleza, o que a gente faz agora? Agora a gente vai entrar aqui dentro do app.js, vai importar aqui o auth provider dessa forma, ele já reconheceu, e abaixo do browser root, de forma a encapsular o root app, a gente vai importar aqui o auth provider dessa forma. Vamos fechar aqui, às vezes ele não reconhece, mas está tranquilo. A gente vai cortar esse roots app, vai jogar ele para cá e vai indentar aqui o nosso código com o tab, tá? Epa, esse aqui sumiu. Ctrl S. Beleza, dessa forma, qualquer uma de nossas rotas definidas aqui dentro do roots.js, como por exemplo o dashboard, profile e até mesmo o login, eles terão acesso a esse auth context aqui, que por sua vez eu esqueci de salvar. Beleza. Com isso, se a gente voltar lá na nossa aplicação, vai dar tudo de boa. A gente vai conseguir navegar com as nossas informações aqui, tá? Vai conseguir para o profile, vai conseguir sair e tudo mais. Beleza, a gente vai fechar aqui e a partir de agora a gente vai focar nesse carinha aqui que é o chamado do Private Route. Perfeito, dentro da rota aí do Private Route eu vou te ensinar realmente o pulo do gato para você criar rotas privadas utilizando o React.js em conjunto com o token JWT. Então vamos lá, que essa parte aqui ela é de vital importância e gostaria que você prestasse muita atenção no que está acontecendo aqui. Então vamos começar. Vamos começar importando aqui o nosso useContext e o useEffect. Import, que a gente vai estar utilizando o contexto, né? useContext e também o useEffect. Beleza? From React, deixa eu tirar um pouquinho aqui do espaçamento que foi muito. Em seguida, a gente vai precisar importar também o useNavigate para navegar o usuário caso algo dê errado, né? Então, useNavigate from React Router DOM. E por fim, a gente vai puxar o nosso auth context, porque a gente vai precisar dele. Aqui a gente vai começar a definir a nossa private route. Então, export default private route, ela no caso vai estar recebendo um children, porque ela vai estar englobando essas duas rotas aqui privadas, né, de dashboard ou profile ou qualquer outro tipo de rota que possa existir aqui embaixo, né? Então beleza, children, abre aqui as chaves e aqui a gente já começa a nossa lógica da programação. Primeira coisa, a gente vai definir aqui o nosso Navigate, use Navigate para instanciar aqui essa classe para fazer os nossos redirecionamentos, né? Const Navigate, use Navigate, ok. Beleza, o que a gente vai fazer aqui agora em seguida? Sabia que tinha dado um erro aqui, é function, por isso que estava aqui uma cor meio estranha. Continuando, a gente vai puxar de dentro aqui do auth context tudo que a gente precisa, como é o caso do access token, do loading auth, do verify token, do refresh user. Então a gente vai voltar aqui e vai declarar todos eles. Access token, verify token, precisa do refresh user e vai precisar também do loading auth. Beleza. São esses 4 companheiros aqui que a gente precisa estar retornando. Vamos lá. Const do refresh, tá? Essa constante aqui, ela vai fazer o refresh quando o access token ele não estiver válido, né? E aqui a gente também vai chamar uma outra constante, uma função chamada de isAuth, que vai estar sendo executada de forma assíncrona. Então, toda vez que o usuário mudar de tela, toda vez que o usuário fizer refresh na tela, ele vai chamar uma dessas duas funções, como através do useEffect
dessa forma aqui que a gente vai declarar. Beleza, declarou os effect, abriu aqui a função anônima, declarou dessa forma, ponto e vírgula. Primeira coisa que a gente vai fazer dentro desse useEffect, a gente vai sempre chamar o isAlf, que é essa funcionalidade aqui. Beleza, vamos declarar o restante aqui da função para a gente fechar a lógica daqui para baixo. Aqui, quando o loadingAlf, que aqui dentro do AlfContext sempre vai estar marcado como false, e quando o usuário ele sempre chega aqui, ele vai chamar o isAlf, que por sua vez vai chamar o VerifyToken, ou quem sabe chamar o doRefresh, que vai chamar o refreshUser, ele sempre vai estar chamando esses dois, o VerifyToken ou o refreshUser, que por sua vez vão estar trabalhando aí com o loadingAlf da nossa aplicação. Então aqui ele sempre vai estar marcado como true. Então aqui a gente dá o return, uma div chamada de carregando. Não esquece do ponto e vírgula no final. Se ele passar por todas as verificações, isso significa que ele vai retornar o children, ou seja, ele vai deixar passar aí pelas outras rotas, né, do dashboard e do profile. Beleza. Feito isso, aqui a gente tem o primeiro pulo do gato. A gente vai chamar o children. Por que a gente vai chamar o children aqui dentro? Porque, como a gente já sabe, o useEffect ele vai estar sempre rodando, sempre quando o usuário ele vai fazer essa mudança de tela. Até porque o private root ele vai estar englobando o componente dashboard e também um componente profile. Então, sempre quando uma nova rota for chamada, como por exemplo, /dashboard, /profile, ele sempre, antes de abrir esse componente, ele vai abrir esse componente do private root, ou seja, ele sempre vai estar mudando a children. Esse é o primeiro pulo do gato. Beleza, ele vai executar essa nova funcionalidade que vai verificar se o usuário está autenticado ou não. Então aqui dentro a gente começa a lógica. Primeiro a gente verifica se o Access Token que está lá dentro do nosso AlfContext, tá? Ele é nulo. Se for nulo, isso significa que é bem provável que o usuário ele atualizou a página do navegador. E por que é nulo? Por que você pode estar se perguntando isso? Porque aqui dentro do AlfContext, sempre quando a gente faz um refresh no navegador, esses dados aqui do contexto, eles ficam armazenados na memória, ou seja, eles se perdem. Então, quando o usuário está navegando aqui, por exemplo, de boa, utilizando os links, ou seja, utilizando o componente, deixa eu abrir aqui, o componente link, por debaixo dos panos, o React Router DOM ele não está atualizando a página. E se ele não está atualizando a página, aqueles dados do Access Token, do User Info e entre outros que estão declarados aqui, eles persistem na nossa aplicação. Mas toda vez que o usuário ele vem aqui e fica dando F5 no seu teclado, ele vai perder essas informações. Então, nesse caso, é de vital importância que aqui dentro do Private Root ele faça esse tipo de verificação. Então, beleza. Se ele caiu aqui, é bem provável que ele dê um refresh no navegador. E se ele deu o refresh no navegador, isso significa que a gente já perdeu o Access Token e ele já está setado como null. Então, o que a gente faz? A gente tem que chamar o doRefresh, que vai fazer uma requisição no servidor e vai falar assim, olha servidor, eu não tenho mais, olha servidor não, olha back-end, eu não tenho mais acesso ao Access Token. Você pode gerar um para mim? Pois eu sei que no cookie do meu navegador eu tenho o Refresh Token salvo. Pode fazer isso para mim? Beleza, e ele gera. Então vamos continuar a lógica aqui. Se for nulo, await do refresh dessa forma. Se não for nulo, a gente já executa um else. E aqui dentro a gente vai criar uma constante chamada de isTokenValid, que por sua vez vai esperar uma requisição lá do VerifyToken. E o que tem o VerifyToken? Ele verifica se aquele token que já está salvo aqui dentro do Access Token ele é válido ou não.
Então, beleza. IsTokenValid, aí a gente vai fazer um novo if aqui, e aqui dentro a gente vai fazer o seguinte: se não for válido, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente tentar puxar o novo Access Token através do Refresh Token que está salvo no cookie do navegador do usuário. Beleza, essa é uma das lógicas mais importantes aqui do Private Root. Beleza, chegando aqui no do Refresh, ele tem uma lógica um pouco mais simplista. Vamos criar uma constante chamada de user e vamos esperar que ele faça o nosso refresh user dessa forma. Se o usuário retornar falso, ou seja, se o resultado dessa requisição chamada de refresh user aqui, que é esse daqui embaixo, retornar falso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar ponto de exclamação, user, e aqui embaixo a gente vai executar o navigate para a tela de login. Beleza? E é dessa forma que funciona o nosso Private Root. Daí você pode estar me perguntando o seguinte: beleza, William, você executou aqui o await refresh user, mas como é que eu sei que o access token ele vai voltar quando eu chamo refresh user? Bem simples. Lá dentro do auth context, a gente tem aqui a função do refresh user, que por debaixo dos panos faz a chamada aqui na setagem do useState, tanto para setar novos usuários, os dados que advêm, né, do back-end, como para criar um novo access token. Beleza, legal. Agora que a gente já tem toda a parte da lógica construída, vamos implementar o Private Root dentro do nosso aplicativo de rotas, mais especificamente o componente Router App. No caso, aqui em cima, como é um arquivo importante, eu vou chamá-lo. Então, Private Root dentro lá da pasta do Private Root. Como ambos estão na mesma pasta, ele já conseguiu localizar tranquilamente aqui. Ok, Ctrl S, beleza. Aqui dentro, a gente já começa a fazer a chamada do Private Root do nosso componente que a gente criou, especificamente dessa forma. Abriu ele e fechou, e aqui dentro a gente vai estar inserindo todos os nossos componentes que precisam estar englobados aí pela rota privada, ou seja, rotas que só podem ser acessadas caso uma dessas condições aqui forem verdadeiras, ou seja, se o isAuth passar, que no caso significa que o usuário ele tem um access token válido, ou o do refresh passar, que no caso também significa que ele tem um refresh token que está setado lá no cookie do back-end, se ele estar válido ou não. Beleza, voltando aqui, a gente já corrige esse errozinho aqui, né? Ctrl S. Beleza, só com essa funcionalidade, as nossas rotas privadas elas já estão implementadas com sucesso. Agora a gente vai voltar em cada um desses componentes aqui do dashboard e tanto do profile e vai fazer as implementações devidas para estar chamando aí as nossas funcionalidades que estão nos nossos contextos. Então vamos lá, aqui dentro de login, a primeira coisa que a gente vai fazer é importar o auth context. Então import auth context lá da pastinha que está dentro dos contextos. Em seguida, dentro do nosso componente, a gente vai puxar a única funcionalidade aqui que nos interessa, que é o sign in, igual a useContext auth context, e aonde ele vai ser chamado bem aqui dentro. Await, no caso isso aqui é async, então vai funcionar, await sign in, passando o e-mail e a senha. E automaticamente, quando ele passar, o usuário ele vai ser redirecionado. Beleza, aqui dentro do dashboard a gente também tem a mesma pegada. Então aqui dentro a gente vai estar precisando utilizar tanto o useContext quanto também o auth context, ok? Lembrando que aqui dentro do login, a gente já tem o useContext, tá?
Então, voltando aqui no dashboard, vamos começar a criação. Import use context from React. Precisamos importar também, opa, que saiu errado, use context from React. Temos que importar também o nosso auth context dessa forma e o link. Aqui dentro do componente do dashboard, o que a gente vai precisar trazer lá do nosso contexto? O logout e também o user info. Pois se você se lembrar muito bem, eu estou puxando aqui de uma forma bem tipada, né, o nome aqui do usuário, tá? Então a gente coloca dessa forma, use context, auth context, e aqui a gente simplesmente faz o await do logout, ponto e vírgula, Ctrl S. Lembrando que isso daqui é função assíncrona. Ok, aqui dentro a gente já começa a puxar lá dentro do user info. Então, user info, ponto de interrogação, porque ele pode vir vazio, e a gente joga o nome aqui. Legal, handle logout vai puxar o handle logout. Por fim, a gente vem aqui no profile e faz o mesmo esquema. Então vamos lá, import use com context from React, importe também o auth context lá daquela nossa pastinha. Aqui no caso a gente faz um instanciamento e aqui no profile, como é um caso único e como nossa aplicação é bem simples, eu só vou estar puxando o Access Token porque eu quero mostrar ele aqui para vocês, tá? Mas em uma aplicação real, por favor, não faça isso. Então vamos lá. Access Token dessa forma. Lembrando que antes de continuar, eu cometi um pequeno erro aqui dentro do auth context. Aqui, quando eu declarei o loading auth, na verdade, ele começa com status como false. Na verdade, é como true. Além disso, de acordo com as configurações que eu fiz no back-end, esse Access Token está sendo declarado de forma completamente errada. No caso, o meu back-end em PHP recebe Access underline token, ok? Feito isso, vamos voltar para a nossa aplicação no navegador. Deixa eu dar um Ctrl S aqui e vamos começar a testar a nossa aplicação. Beleza, a primeira coisa que eu vou fazer é testar se as nossas rotas estão acessíveis. Como a gente vê, elas não estão acessíveis, tanto do dashboard como também do profile. Todas as vezes que eu tento acessá-las, eu volto aqui para dentro. Beleza, antes de acessar eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar admin@misceline.com 2, só para simular um erro aqui de credenciais inválidas, ok? E para testar novamente, que a credencial realmente foi inválida e não aconteceu nada no back-end, a gente volta aqui novamente para a tela de login. No caso, se a gente clicar em acessar, mas antes eu quero inspecionar esse elemento aqui, deixa eu limpar. Quando eu clico em acessar, olha o que acontece. A gente tem aqui o Verify Token que foi chamado. Duas vezes por quê, Will? Porque aqui dentro, ó, do index.jsx, a gente está utilizando o Strict Mode. Beleza, voltando. O usuário ele fez login, vamos voltar aqui na nossa aplicação. Auth Context, o sigin foi chamado, ele chamou aqui o arquivo PHP, enviou o e-mail, a senha com as credenciais para se criar os cookies e aqui ele já retornou o Access Token. Então esse Access Token ele já está salvo na memória. Então, quando eu clicar aqui, ele vai dar um erro na requisição de 401 não autorizado, mas fica tranquilo que esse erro é comum de acontecer. Quando ele deu o erro, significa o seguinte, voltando aqui na aplicação na rota privada, ele viu que o isAuth, né, ele estava cheio, então ele caiu aqui no else, porque a gente em nenhum momento clicou nesse botão de refresh, então ele caiu no else. Automaticamente ele executou um Verify Token
que por sua vez chamou essa função aqui, enviou o token e retornou um erro. Ou seja, se retornou falso, o que acontece? Ele simplesmente executa um do refresh, ou seja, seu token já está inválido. Então vamos tentar usar o do refresh para ver se eu consigo te manter online, se eu consigo te manter, no caso, dentro do meu sistema. Então, nesse caso, ele chamou o await do refresh user, que por sua vez executou essa função aqui. Por isso que aqui embaixo a gente viu verify token Khalid, erro refresh user Khalid. E aqui dentro ele já conseguiu estar trazendo as informações que a gente precisa. Por quê? Porque por debaixo dos panos, mais especificamente dentro do refreshuser.php, ele conseguiu identificar que existe sim uma refresh user dentro do cookie e que ele está setado como 30 dias, tá? Eu vou te explicar isso posteriormente. E ele retorna um access token, que por sua vez, dando aquele spoiler, ele tem uma duração de 30 segundos. Então é bem provável que quando a gente clique aqui, ele vai dar o mesmo erro. Quer ver só? Clicou aqui, gerou o mesmo erro, verify token, refresh user, retornou os dados. E por sua vez, o nome do usuário é nome do usuário, por isso que ele já atualizou aqui. Mas se eu clicar aqui, ó, olha o que acontece. PKQ50. Se eu voltar e ver de novo que o access token ele permanece o mesmo. Por quê? Porque ele ainda é válido. Mas a partir de agora, olha o que aconteceu. Ele simplesmente deu não autorizado. Então ele chamou novamente o refresh user e aquela chave mudou para UVIK. Se a gente voltar de novo, ó, ela vai permanecer e daqui a 30 segundos ela vai mudar. Beleza? Agora vamos supor o seguinte, o usuário ele fez login, deu tudo certo, ele está navegando aqui entre as telas, mas vamos supor que ele atualize a página. Olha o que vai acontecer. Vai ficar mudando por toda a vida o access token. Por que o access token ele está sendo mudado toda vez que o usuário atualiza a página? Por conta disso daqui especificamente. Aqui no Private Root, lembra quando eu disse para você que esses dados aqui em cima, declarados no provider do useState, como access token, user info, loading auth, eles não persistem quando o usuário atualiza a tela do navegador? Então, se eles não persistem e o isAuth é sempre chamado nas rotas privadas, o que acontece? Ele sempre vai cair aqui e vai identificar que o access token é nulo. E se for nulo, ele vai tentar acessar aqui o refresh token e fazer todo o procedimento. Mas se a gente vir aqui no navegador, clicar aqui na informação cookies de dados, vamos, por exemplo, apagar o cookie lá do refresh token, e der OK, quando a gente recarregar a página, ele volta novamente aqui para a tela de login. E se a gente tentar acessar aqui de novo, ó, ele simplesmente não deixa. Ok? Acessando aqui, ok, ele já consegue manter aqui. Atualizando, voltando, percebe que o 8 ainda está, atualiza aqui, o 8 vai mudar para HT. E é assim que funciona o nosso sistema de login e autenticação. E por fim a gente tem esse botão aqui de sair, que ao ser clicado, ele já faz a remoção de todos os dados e não deixa mais o usuário entrar em qualquer uma das rotas privadas. Vamos lá, vamos vir aqui em Application, vamos vir aqui em Cookies, HTTP 3000. Quando eu clicar aqui, você pode ver que o refresh token ele foi setado. Mas quando eu clico em sair, simplesmente ele é apagado. Isso significa que aquela nossa rota de logout, que é essa daqui que está dentro de auth context, ela funciona perfeitamente. Show! Agora chegou a parte de mostrar como é que está funcionando um pouquinho aí da parte do back-end da aplicação.
Aqui nós temos aquela pasta que eu falei para vocês chamada de API Tokens, e aqui dentro eu tenho sigin.php. Lembrando que toda a lógica do token JWT de autenticação, tanto o Access Token, tanto o Refresh Token, é e deve ser gerenciada completamente, totalmente, full pelo seu back-end, ok? Então isso aqui é para simular aí uma API feita em PHP. A primeira coisa que a gente tem que definir são os segredos dos tokens JWT, porque por conta desses segredos aqui é que você vai conseguir encriptar, criptografar aí os tokens que você for gerar. Essas informações aqui é para permissão de solicitação CORS, tá? Para estar utilizando em conjunto com o Axios, visto que a minha aplicação está rodando em localhost. Em seguida, eu estou utilizando o autoload lá do Composer e instalei uma biblioteca bem específica, chamada de Firebase/JWT, que pode ser encontrada aí no GitHub de fácil acesso. Beleza, aqui nós temos uma funcionalidade capaz de verificar se a requisição é do tipo POST, lembrando que estamos aqui na tela do Sigin. Então, quando o usuário clica para se logar, é essa funcionalidade que é executada, ok? Então, ele recebe os dados lá da aquisição, verifica o e-mail. Aqui, no caso, eu estou fazendo de forma bem simples, tá, pessoal? Somente para você entender o core business, vamos dizer assim, modo de operação de como você faz aí essa autenticação utilizando o token JWT. É claro que numa aplicação real, isso aqui seria um select from table users lá do banco de dados, utilizando Mongo, MySQL, PostgreSQL, mas acredito que você já entendeu o que ele está fazendo aqui. Beleza, é como se ele fizesse um select. Aí aqui eu já tenho um ID do usuário que é 98, tá? E aqui a data de expiração de 30 segundos que eu setei para o Access Token. Beleza. Em seguida, eu faço a geração desse Access Token, informando o meu User ID e o Expires in. Isso daqui, na verdade, ainda não está utilizando a biblioteca. Eu estou chamando uma funcionalidade aqui, uma função no PHP capaz de gerar esse Access Token para mim, que é essa daqui de cima. Recebo o ID do usuário, a data de expiração, monta aqui no payload que isso aqui é um array e aqui é que a mágica acontece. Eu chamo aquela biblioteca, chamo o método encode, passo o payload, né, que tem um array que contém a data de expiração e o ID do meu usuário, informo o segredo, tá, que foi definido aqui em cima, e o tipo de criptografia. Com isso, é retornado o meu token JWT para dentro dessa variável. Em seguida, eu faço a mesma coisa com o refresh token, só que aqui eu passo somente o user ID para dentro dessa função chamada generate refresh token, que é essa função aqui, ó. Aqui no caso eu adiciono um tempo de 30 dias, né? Passe essas duas informações junto com a expiração e aqui eu faço um outro encode. Tanto é que meus tokens de access e de refresh, eles são do tipo JWT, ok? Não se esquecendo de passar o refresh secret, lembrando que existem dois, um para o access token e outro para o refresh token, tá? Passando o tipo de criptografia. Dependendo do tipo de criptografia que você passar aqui, futuramente lá dentro do refresh user, você vai precisar passar a mesma criptografia. Voltando aqui, eu configuro o cookie com aquelas especificações que eu disse no artigo, então que é seguro, com HTTP only marcado como true e outras datas de expiração aqui. O refresh token é um token que fica dentro lá do cookie do navegador do usuário por 30 dias, ok? Por fim, eu retorno o access token, porque o cookie ele já foi criado e já foi setado pelo servidor, mas o front-end da aplicação ele depende do access token e por isso eu retorno para ele com uma resposta em JSON. Fora isso, aqui embaixo aqui a gente está vendo diversas mensagens de erro. Beleza, é assim que funciona o processo de login. Legal. Agora a gente vem aqui para o auth user. Lembrando que aqui também eu estou definindo o mesmo access secret que eu defini aqui em cima no Sigin. Beleza. Importa a biblioteca,
importa as permissões de CORS. Como isso aqui é um método GET, o CORS ele acontece de uma forma mais rápida. Verifico aqui se o Access Token, lembra daquela correção que eu fiz? Eu estava passando assim, ó. Eu estava passando com T maiúsculo, mas na verdade é underline T minúsculo. Eu verifico se está vindo, pego esse Access Token, jogo para dentro de uma variável. Aqui eu executo o decode passando o new, tá? A chave, o Access Secret e o HS256, que foram os mesmos que eu declarei aqui e aqui, tá? Então, beleza. Depois eu decodifico, verifico se realmente o ID é 98. Aqui no caso de uma aplicação real, você verificaria e faria essa validação direta no banco de dados, tá? Dependendo do que foi decodificado aqui. E aqui no caso, se o User ID for igual a 98, eu retorno algumas informações que estão relacionadas àquele usuário. Então, por exemplo, eu quero voltar ao nome, que é o nome do usuário, e o site que é misceline.com. Poderia, por exemplo, se fosse o Reback aqui, eu poderia colocar o role e aqui eu poderia passar mais um outro tipo de array. Por exemplo, admin, vírgula, user, ou quem sabe, editor e tudo mais. Beleza, e eu respondo essa informação. Lembrando que essa parte aqui é a parte do auth user, ok? Ou seja, deixa eu corrigir esse erro aqui, eu só retorno, eu já sei que o meu Access Token é válido e eu retorno somente os dados do meu usuário. Fora isso, segue o mesmo padrão de resposta de erro. Agora a gente entra no Refresh User. Aqui dentro do Refresh User, note novamente que temos as mesmas definições, tá? E aqui dentro são coisas relacionadas, tá, ao CORS da solicitação do Axios, né? A mesma coisa aqui, método POST, verifico se o Refresh Token ele foi setado e existe no navegador, e daqui ele faz o seguinte, ele executa essa função capaz de verificar o Refresh Token, que executa essa daqui. Então ele pega aquele cookie, né, que está dentro dessa variável refresh token, joga para dentro dessa função, faz o esquema aqui de decode, passando o refresh secret. Não se esquecendo também de passar o HS256. Ele verifica se o token está expirado do cookie, né? Como eu setei ali atrás, eu disse acho que 30 dias, exatamente. Verifica se não está expirado. Se tiver expirado, retorna false. Se ele cair aqui, pode ter absoluta certeza que ele vai voltar lá para a tela de login. Se ele deixar, ele retorna esse cookie, esse refresh token, né, decodificado, né? E ele já chega aqui, já pega o ID user e aqui a gente faz aquele mesmo esquema do banco de dados e eu gero novamente um access token, informando o access user e a quantidade de segundos, né? Ou seja, 30 segundos de duração. Novamente eu jogo essa resposta aqui. Só que a diferença desse refresh user é que na verdade ele vai retornar o access token em conjunto com as credenciais do usuário. Então deixa eu atualizar aqui para vir com o reback também. O RBake. Não sei como é que você chama isso, mas vamos lá. Cada um chama de uma forma. Então, ok, role, admin, user, editor, passando dentro de user através de uma resposta em JSON. Fora isso, erros que podem estar acontecendo, ok? E por fim, nós temos a nossa tela de logout. Deixa eu salvar aqui. A nossa tela de logout, que é um simples post, até porque eu estou utilizando para aceitar as credenciais, porque eu preciso trabalhar com os cookies, até porque eu vou apagar eles. Então eu verifico se o cookie existe. Se existir, eu tiro ele e faço uma setagem para 0-1 para garantir que ele foi removido do navegador do usuário. E esse é o back-end. Agora é só você pegar essa lógica aqui que foi feita no sign-in, auth user, refresh user. Você consegue visualizar aqui que não é um bicho de 7 cabeças, não é algo de outro mundo. Você entendendo a lógica do teu sistema, em que linguagem ele tem que ser feito, acredito que você consegue aplicar toda essa lógica dentro do seu sistema. E é dessa forma que você cria um sistema de autenticação seguro utilizando token JWT.
Lembrando que dentro aqui da pasta do projeto das rotas privadas do front-end, mais especificamente dentro da pasta CRC, Assets, eu criei uma pasta chamada API-tokens, aonde contém toda a lógica aqui que eu expliquei do back-end de fácil acesso para você. Agora é a sua vez. Tente fazer isso no seu sistema utilizando as práticas e técnicas utilizadas aqui nesta videoaula. Até a próxima!